Assim como eu imagino que muitos de vocês estejam entediados, não aguentam mais ficar em casa e estão meio que surtando aí, na vida. Então eu resolvi que eu vou fazer vídeos sobre livros que eu já li ou que eu comecei a ler na quarentena. E um desses que eu tava postergando, porque eu sabia que eu ia levar umas porradas na cara, é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Quem é a Djamila Ribeiro? A Djamila Ribeiro, ela é mestre em filosofia, formada pela Unifesp. Ela foi secretária adjunta de São Paulo, de Direitos Humanos em São Paulo, em 2016. Ela fez palestras na sede da ONU em Nova York, em Harvard e Oxford. Então, assim, né, é uma representatividade extremamente forte, feminina, negra, e eu eu tive a oportunidade de participar de palestras dela quando eu fui na Flip, e é uma mulher maravilhosa. E esse livro aqui me deu muitas porradas na cara. Então, eu vou compartilhar as porradas na cara que eu levei. O falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas a poder existir. Para poder entender o que é o lugar de fala de fato, a gente precisa entender o que seria o discurso, como que essa filosofia enxerga o discurso, o que seria o discurso para ela. Segundo a autora, não devemos pensar o discurso como um amontoado de palavras ou frases que pretendem um significado em si, mas como um sistema que estrutura determinado imaginário social, pois estaremos falando de poder e controle. Ou seja, o discurso é visto como algo que pode fortalecer um sistema ou que pode ir contra um sistema. E o discurso tem que ser interpretado como sendo igual à voz de um grupo, nunca de um indivíduo sozinho, porque o indivíduo sozinho é incapaz de fazer mudanças. Mas quando a gente coloca esse indivíduo dentro de um grupo que tem as mesmas experiências de vida, por conta do lugar que a sociedade colocou ele, devido à sua cor, à sua classe social, à sua etnia, a sua idade. Então tem que colocar esse indivíduo dentro de um contexto, porque o discurso desse indivíduo serve para muitas outras pessoas, não apenas para ele. Então, óbvio, que se você pensa da onde vem esse discurso, você precisa também pensar em como a sociedade enxerga esse tipo de discurso. A sociedade escuta esse indivíduo, a sociedade valoriza o que esse indivíduo está falando, ou ela simplesmente categoriza tudo como mimimi e segue em frente. Isso que é um ponto de reflexão dentro desse livro, Lugar de Fala. A gente sabe que vivemos em uma sociedade que é hierarquizada. Isso é só a gente olhar para o governo. O governo, ele é uma representatividade da voz do povo, pelo menos em teoria. E se você vê majoritariamente homens brancos e velhos, só a voz deles estão sendo ouvidas, porque só eles estão sendo representados dentro do governo. Então, a partir desse exemplo, a gente já pode ver como a sociedade encara vozes de outras pessoas, como mulheres, negros e gays. Se bem que quando a gente olha o governo e vê que a sociedade colocou um cara que fala que a minoria precisa se curvar à maioria, a gente percebe por que é tão difícil outras pessoas serem ouvidas. Você deve estar se perguntando, tá, você falou tudo isso eu já sei. Ou não, mas tudo isso eu já sabia. O que é lugar de fala, então? O conceito lugar de fala é interpretado da seguinte forma, para resumir ele bem assim. Se o conceito lugar de fala se converte numa ferramenta de interrupção de vozes hegemônicas, é porque ele está sendo operado em favor da possibilidade de emergências de vozes historicamente interrompidas. Então, interpretando o que eu acabei de ler, o conceito de lugar de fala precisa existir para garantir que a voz de pessoas que nunca foram escutadas ganhe espaço perante a outras. Numa sociedade como a brasileira, de herança escravocrata, pessoas negras vão experienciar racismo do lugar de quem é objeto dessa opressão, do lugar que restringe oportunidades por conta desse sistema de opressão. Pessoas brancas vão experienciar do lugar de quem se beneficia dessa mesma opressão. Logo, ambos os grupos podem e devem discutir essa questão, mas falarão de lugares distintos. Então, todas têm lugar de fala quando se trata do racismo, só que elas ocupam lugares diferentes, e elas precisam ter a consciência de que ocupam lugares diferentes. Se você é um homem da elite e quer falar sobre racismo, você deve falar sobre racismo, se você tiver o objetivo de conscientizar as pessoas, porque você tem um alcance com um público que quem é pobre e negro não vai ter, não necessariamente vai ter. Então o alcance desse tema fica muito maior e muitas mais pessoas discutem sobre ele. Então, esse que é o legal lugar de fala. Todo mundo tem seu espaço, mas precisa reconhecer que o espaço do outro também tem que ser respeitado e a voz do outro também deve ser valorizada. Quando a sociedade finalmente parar e escutar esses discursos, duas coisas vão acontecer. Primeiro,
que esses discursos conscientizam pessoas do próprio grupo. Porque não é só porque você faz parte de um grupo de minoria que você sabe disso, ou que você vai refletir sobre isso. Por exemplo, não é só porque você é uma mulher que você vai refletir e criticar o machismo. Você pode simplesmente nunca ter refletido sobre isso. Então, quando você escuta discursos de minorias, você é conscientizado de que você pertence a um grupo e de que você precisa lutar pelos direitos desse grupo. Além de conscientizar pessoas do mesmo grupo, esses discursos chamam os outros grupos para refletir sobre aquele tema. Você pode estar se perguntando, tá, mas o que essas pessoas buscam com isso? Elas buscam simplesmente existir, coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar, ou que talvez você nunca tenha precisado lutar para existir, porque você faz parte de um grupo que é beneficiado pela sociedade. Então, você nunca precisou parar pra pensar nisso. E se você continuar sempre na sua bolha, você nunca vai entender que tem outros grupos e outras ideias e outras experiências de vida que precisam ser levadas em conta, porque elas sofrem por conta de uma sociedade que é preconceituosa. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer agora que você talvez tenha parado pra refletir pela primeira vez, talvez esse ano, ou na sua vida? O que você vai fazer?